Olá, meu nome é Maurício Carvalho, eu moro em Hamburgo, Alemanha, já há 26 anos, sou casado, pai de 2 filhos, estudei teologia em Berlim durante 5 anos e desde então sou pastor de uma igreja batista alemã. Escuridão, ou melhor, caminhos na escuridão. Quem não conhece momentos nas nossas vidas onde nós pensamos, quando é que essa escuridão vai passar? Atualmente, essa pandemia que assola o mundo inteiro, onde pessoas temem perder a vida e com razão, medo faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Qual o caminho de Deus nesse momento de escuridão? Gostaria de falar a respeito de Atos, capítulo 16, sobre 2 homens, Paulo e Silas. 2 homens tementes a Deus. Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, onde ele queria julgar mais alguns cristãos na cadeia. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, que aparece para ele e pergunta para ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Nos dias que se seguiram, Paulo teve um encontro pessoal com esse Jesus, e esse encontro mudou a vida inteira dele. Esse cara que era um perseguidor dos cristãos passa a ser o próprio cristão que é perseguido, e agora ele se encontra numa cadeia junto com um amigo dele, Silas. Paulo e Silas. Essa história dos 2 nessa cadeia, no capítulo 16, é cheia de suspense, do início ao fim. Aquilo que nós esperássemos que acontecesse, não acontece aqui. Muito pelo contrário. Ao contrário daquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia, onde pessoas que têm o poder recebem mais poder ainda, aqui não. Quem tem poder, ele perde tudo. Ele não ganha mais poder. Nessa história existe uma mão invisível que está trabalhando em prol desses 2 homens. Não somente em prol aos 2, são outras pessoas também que fazem parte dessa história. Nós vamos escutar mais a respeito. Essa mão, a mão de Deus, ela transforma situações desesperadoras em algo bom. Paulo e Silas estão presos na parte mais segura de uma prisão, da qual fuga é um pensamento ilusório. Como? Fugir? Para onde? Uma situação totalmente sem esperança, podemos dizer, né? Quantas vezes você ou eu mesmo passamos por situações onde nós pensamos, não tem esperança nenhuma, desiste, chega, acabou, o dia de amanhã vai ser totalmente diferente. Essa catástrofe que eu agora estou vivendo vai continuar acontecendo. Pensa no pai de família que perdeu o seu trabalho e agora não sabe como que ele vai sustentar a esposa e seus filhos. Escuridão. A esposa que viveu anos a fim com o esposo amado, os filhos já saíram de casa e agora o marido morre e ela está em casa sozinha. Solidão, são trevas também. Ou pensa na longa espera para uma decisão que pode mudar a sua vida. Por exemplo, uma consulta que você está esperando há dias no SUS e
ninguém liga para você para dizer: você pode vir amanhã, ou semana que vem, você está doente, não sabe o que vai fazer da sua vida, tem preocupações até, e esse telefonema não chega, essa notícia não chega, quando você pode, enfim, fazer seus exames. Ou a longa espera por um emprego, ou uma vaga numa escola pública para o seu filho. Pensa num relacionamento que pessoas tiveram durante anos, onde você pensa: gente, com esse homem, com essa mulher, eu quero gastar minha vida inteira, e de repente uma briga, de repente vocês não se entendem mais, cada um segue seu caminho, e a pessoa fica lá sozinha, com seus sonhos de ser feliz. Momentos de trevas. Quando a coisa ruim acontece nas nossas vidas, nós nos sentimos como prisioneiros. Prisioneiros em uma cadeia da qual nós não temos chance alguma de fugir. Você conhece esse sentimento? Eu conheço. Várias vezes na minha vida passei por momentos onde eu não sabia: Jesus, como que vai ser o dia de amanhã? De um momento para o outro, lugar amplo da nossa vida desaparece, onde você tem liberdade de ir e vir para onde você quer, onde você pode planejar o seu futuro, e agora acabou. Esse caminho largo se torna estreito e você não sabe: como que eu vou continuar seguindo minha vida? Muros se levantam do nada, entre uma pessoa e outra, melhor amigo, melhor amiga, e de repente as pessoas não se entendem mais, não conversam uma com a outra, seguem diferentes caminhos. Muros tornam nossas vidas estreitas e tiram a nossa visão, eles nos fazem cativos. Muros se levantam quase do nada, e de repente você acorda, lá está esse miserável, esse muro. Assim se sentiam, ou poderiam ter se sentido, Paulo e Silas. Mas, como já disse, existe nessa história uma mão invisível que já trabalhava em prol desses dois homens. Os dois estavam em uma viagem missionária. Eles já tinham tudo planejado, o que eles iam fazer amanhã, no dia seguinte e tudo mais. E de um momento para o outro, eles se viam presos, não somente pelos muros dessa cadeia, dessa jaula onde eles se encontravam, mas também seus braços, suas pernas estavam algemadas. Suas vidas se tornaram estreitas. Enquanto eles tinham planejado estar na rua, nas praças, com as pessoas, falando a respeito do amor de Deus, compartilhando a respeito da vida deles, o que eles experimentaram com Jesus, agora estão aqui, cativos, presos. Tudo indica que a missão dos dois chegou ao fim. Mas então, o inesperado acontece. Paulo e Silas, eles não morrem de medo dessa escuridão, ou das cadeias, ou do dia de amanhã, muito antes pelo contrário. Eles começam a orar. Eles começam a orar. E como se não bastasse, eles começam a cantar, eles levantam a voz e cantam hinos de louvores a Deus. A gente poderia dizer, eles começam a celebrar um culto em uma cadeia. Talvez você deve se perguntar, como eu me perguntei, como é que os caras conseguem, em uma situação como essa, começar a orar e começar a cantar? Eu sinceramente não acredito que esse impulso surgiu dessa necessidade, desse medo que eles poderiam estar sentindo, e por isso, já que nada ajuda, então vamos orar, vamos jejuar, vamos cantar hinos e louvores, porque louvor liberta, vamos fazer batalha espiritual.
batalha espiritual. Eles cantam, e eles oram, porque eles viviam isso diariamente. Eu acho que isso fazia parte do dia a dia dos dois, orar e louvar, conversar com Deus e agradecer. Eram coisas que eles viviam diariamente. E agora, nesse local, porque eles tinham as raízes dele aprofundadas em Deus, eles começam a colher os frutos que eles plantaram durante muitos e muitos e muitos dias, meses, anos a fim. Não, eles viviam isso. Eles não oravam e cantavam porque eles tinham medo, porque era a única saída. Não, porque eles amavam a Deus, porque eles sabiam que Jesus estava ali com eles, nessa escuridão. Os dois, como disse, estavam profundamente arraizados em Deus. E eles confiam que Deus, até mesmo aqui, nessa escuridão na qual eles se encontram, nesse local onde sonhos deveriam morrer, que Deus ainda aqui tinha um caminho preparado para que os dois trilhassem. A vida deles não termina aqui, nessa noite. Não. Deus tem um caminho na escuridão. Deus tem um caminho na escuridão. Deus tem um caminho na tempestade também, nas tempestades que nos assolam. Deus tem um talento em transformar dificuldades em bênçãos. Nós esquecemos, infelizmente, disso. E por isso, Paulo e Silas, eles não permitem que os muros tirassem a alegria e a paz do coração deles. Não. Para quê? Muros? Nada de muros. Talvez alguém pergunte, ou nós diríamos para Paulo, Silas, como que vocês suportam esses muros? Paulo talvez diria, que muro? Qual muro que você está falando? Muro? Eu não estou vendo muro algum aqui. Logo aqui nessa cadeia, eles usam o tempo disponível e o dom de Deus na vida deles para algo útil, que era normal na vida deles. Em meio a toda essa tribulação, eles ainda são livres para orar, para cantar. Para isso, o Criador deu a eles uma voz para cantar, para conversar com Ele, para falar, para protestar contra essas trevas na qual eles se encontravam agora, para levantar suas vozes e consolar aqueles que estavam na mesma situação dos dois, os outros presos nessa cadeia, porque eram vários. Paulo e Silas, eles cantam, e eles se dirigem a Jesus, e eles aumentam o volume da voz, pois apesar dos muros, apesar das algemas, eles são livres. A vida dos dois não está nas mãos de homens injustos, ou nas mãos do acaso, mas sim nas mãos de Deus. E assim eles apenas continuam o diálogo que eles tinham com Deus. E ali acontece que a faísca de liberdade que os dois tinham, eles demonstram isso através do canto e através da oração. Essa faísca pula em direção aos outros prisioneiros. Lendo o texto, nós vamos perceber que está escrito aqui: e os outros prisioneiros os escutavam atentamente a cantar. Essa frase não nos deixa, como se diz isso, ter notícia ou perceber que alguma coisa vai acontecer aqui.
Essa mudança já estava no coração dos ouvintes. As pessoas que ouviram esse canto, essas orações, alguma coisa começou a incomodá-las, começou a mudar dentro delas, pois enquanto eles escutavam, Deus já agia. Enquanto Paulo e Silas cantavam, Deus agia. As nossas palavras de liberdade semeiam sementes frutíferas no coração dos nossos ouvintes. O que é que nós falamos? Nós reclamamos apenas da situação, e com razão nós podemos reclamar mesmo. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para Deus. Graças a Deus, nós não sabemos qual a música que os dois cantaram, porque eu tenho certeza que pessoas hoje iam dizer: essa música é sagrada. Quando nós cantamos, então acontece alguma coisa. Eles começariam a adorar o texto, a adorar a música e não a Deus. A mágica entre nós e Deus não está nas palavras que nós usamos, mas no nosso relacionamento com Ele, que vem de coração para coração. Essa é a mágica entre nós e Deus. É isso que muda tudo, que muda toda a situação na nossa vida. Enquanto eles cantavam, Deus já havia enviado seus anjos. Os dois se entregam aos cuidados de Deus em oração e louvor. Enquanto isso, de repente, vem um terremoto e abala os muros da cadeia. Todas as fechaduras das portas e das algemas se abrem. De repente, todos os cativos tinham a chance de deixar a cadeia, de fugir. Todas as portas estão abertas, os muros caíram, vamos fugir. Suspense. O vigia pensava: uma catástrofe da natureza, socorro! Paulo e Silas talvez um olhou para o outro e falaram: Deus se levantou. Deus se levantou. E a primeira coisa que Deus fez foi misturar as cartas desse baralho. O jogo acabou. Deus não joga o jogo de homens. Deus é aquele que dá as cartas. Deus dá poder e Ele tira. Por isso nós devemos temer a Deus. Assim, a liberdade que Paulo e Silas já tinham nos seus corações se espalha pelos corredores da prisão e se torna visível, se torna palpável para todos. Eles percebiam: não foi uma catástrofe da natureza, não, tem alguma coisa aqui. Essa paz que eu senti, esse louvor, essas orações, esses dois homens, eles têm alguma coisa que eu não tenho. E ao contrário dos prisioneiros que estavam livres para ir ou ficar, o vigia experimentava nesse momento o outro lado da medalha. Quando ele desperta do seu sono, fica claro diante dos seus olhos que os prisioneiros haviam fugido. Deve ter posto a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, eu estou perdido. Do governo, daqueles onde ele deveria prestar, esqueci a palavra, você sabe o que eu quero dizer, dos chefes dele, eles não precisavam esperar misericórdia alguma. Não, misericórdia não existe ali. A liberdade que ele até então cria ter, ele perdeu. E no seu desespero, ele vê uma única chance: o suicídio. E foi como se Paulo pudesse ler os pensamentos desse homem, porque, de repente, em meio a toda essa escuridão, Paulo grita: para! Não tire a sua vida. Para! Nós estamos todos aqui. E com isso, Paulo proclama uma liberdade que vai além de
tudo aquilo que nós podemos imaginar. Uma liberdade que até mesmo diante dos caminhos estreitos e extremamente difíceis da nossa vida, ninguém pode roubar. Você é livre ainda que você está preso. Se pensar em Mandela, por exemplo, ou da Dietrich Bonhoeffer, Paulo, ele reconhece que ele e Silas, os dois foram libertos das cadeias que os prendiam, para que eles pudessem libertar outras pessoas e assumir responsabilidade pela vida dessas pessoas. Ser cristão significa assumir responsabilidade pelo outro. Ao impedir que o vigia tirasse a própria vida, os dois assumiram responsabilidade no sentido de Jesus para com essa pessoa. Eles não são apenas livres para ir para onde eles quiserem agora, porque Deus mesmo abriu as portas dessas cadeias. Não, eles são livres para ficar. E eles ficam. E o vigia? O vigia acorda do seu pesadelo e desperta para uma realidade divina, algo que ele nunca viu na vida dele. Era como se o tempo permanecesse parado por um momento e de repente ele percebe que viver não significa primeiramente ser livre do poder de pessoas, mas sim ser dependente de Deus. Viver não significa ser liberto de momentos e situações difíceis, mas sim estar em um relacionamento de amor com o nosso Criador. Isso é viver. Isso é vida. Viver, ser cristão, é ajudar o nosso próximo. Nossos atos falam muito mais alto do que as nossas palavras. Só o canto, só as orações não ajudariam para as pessoas perceberem que os dois eram totalmente diferentes. Não, porque eles ficaram. Por isso eles perceberam, os outros perceberam, esses caras são cristãos, esses caras são diferentes. Quem ficaria aqui se eles podem fugir? Que Deus é esse? Um Deus que presenteia mulheres e homens com uma liberdade única de viver e seguir sua vida confiante que a distância entre nós e Ele é apenas uma oração ou uma música que nós cantamos em sua homenagem. Ali nós nos conectamos com Deus, cantando, orando, conversando com Ele. De repente surge uma pergunta nos lábios do vigia: o que eu preciso para ser salvo? Essa foi a pergunta dele. Paulo explica para ele: aceite Jesus Cristo como seu único e Salvador. Tenha um relacionamento pessoal com Ele e você será salvo. Viva o amor de Jesus diariamente. Não fale somente dele, mas viva e seja bom para o seu próximo. Cuide das pessoas em nome dele. Palavras e obras são coisas que mostram que nós temos um relacionamento com Deus. Mas essas palavras, os dois, foram legais, mas o vigia quer saber mais. O vigia, ele faz aquilo que era contra as leis, contra os princípios do trabalho dele. Ele leva os dois prisioneiros para sua casa. A esposa chega, cozinha para os dois. O carcereiro, o vigia mesmo, vai e limpa as feridas de Paulo e de Silas, cuida dos dois. Eles continuam essa conversa, talvez noite afora. Em certo momento, esse homem, junto com sua esposa e seus filhos, são batizados. Quando o sol se levanta, Paulo e Silas recebem uma notícia
de que os dois podem ir para casa, que a justiça não tem nada contra eles mais, que eles são inocentes. Leia os capítulos e você vai ver que a história é mais interessante ainda. Ok, eles podem ir para casa. O que aconteceu com os outros pessoas que estavam na cadeia, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que eles experimentaram a presença de Deus naquela noite. Eu tenho certeza de que a vida deles foi mudada. Como terminar um estudo desse? Resumindo, essa história fala sobre muros que para Deus não são barreira alguma. Esse capítulo nos conta sobre uma escuridão que, no entanto, não pode impedir que a luz de Deus brilhe através dela. Nós ouvimos aqui sobre algemas que não podem impedir que nós vivamos a liberdade para a qual Deus nos chamou a viver. Ainda que presos, somos livres, pois Deus está conosco, e uma oração nos liga a Ele, e uma música de gratidão, de adoração, conecta o nosso coração ao coração dele. Nada, ninguém pode nos impedir de seguirmos em frente e de assumirmos responsabilidade para as pessoas que sofrem, para aqueles que estão necessitados, para as pessoas que estão presas, sem esperança. Assumir responsabilidade pelo nosso próximo é uma forma de demonstrarmos o amor de Deus, e isso tem que ser vivido. Nada e ninguém pode nos impedir de seguir em frente. Nem mesmo uma pandemia. E homens que pensam terem poder podem nos impedir de vivermos a liberdade que Jesus alcançou para nós através da sua morte e sua ressurreição. Gente, vamos acordar desse pesadelo que nós muitas vezes vivemos. Os muros que nós achamos serem muros, eles não existem. Na escuridão que nós tanto tememos, brilha a luz da presença e do poder de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. As algemas que tentam nos prender não podem nos impedir de tomarmos nossa própria decisão, de seguirmos em frente, confiantes de que Deus está conosco. Eu não sei em qual situação você se encontra atualmente. Eu não sei quais são as suas trevas, quais são os seus muros, quais são as suas algemas. De uma coisa eu sei, nessa história nos conta que nada disso tem poder sobre o seu coração. Aqui, no seu coração, você toma uma decisão de olhar para Deus ou de olhar para as circunstâncias. O que nós precisamos é aprofundar as nossas raízes em Deus, para que nos momentos difíceis da nossa vida nós exercitamos nada mais, nada menos do que aquilo que nós vivemos diariamente. Conversar com Ele e agradecer de que a sua mão invisível sempre está cuidando de nós. Na situação na qual você se encontra hoje, não se esqueça. Essa mão invisível de Deus já está agindo em prol de você. Deus está com você. Eu não sei se vocês conhecem
um texto de Dietrich Bonhoeffer. Eu traduzi aqui, eu estou procurando. Tem uma música dele, um texto dele que nós cantamos aqui na Alemanha, sempre, principalmente na passagem de ano. E uma estrofe dessa música diz: cercado e maravilhosamente protegido por bons poderes, Deus, esperamos aquilo que vier. Deus está conosco durante o dia e durante a noite, e seguramente em cada novo dia. Em alemão, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Morgen und am Abend, und so gewiss am jedem neuen Tag. Te desejo a bênção de Deus para a sua vida, e que você tenha olhos para ver que todos os empecilhos que você vê para Deus, eles não existem. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau. Até a próxima.